E aí galera, Vinão na Voz. Hoje gostaria de falar sobre o controle que a gente tem nas nossas vidas. Mas antes disso, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal, se fizesse sentido para você, deixasse seu like e bora pro vídeo. E hoje eu queria já começar a ler com você Salmo 143, versículo 10, que diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu Espírito bondoso me conduza por terreno plano. Quando veio esse tema na minha vida, abra mão do controle, foi um período, e entenda, tá? Todos os vídeos que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar algo que tenha feito parte da minha vida, que tenha me tocado, que um processo que eu tenha passado, beleza? E quando veio esse tema, foi num período em que eu queria ter garantia de que as coisas aconteceriam da maneira que eu achava que deveria ser feita, né? E geralmente, quando a gente faz algumas coisas, a gente quer ter o controle disso, né? A gente, às vezes a gente usa até dados, a gente usa métricas, a gente usa informações para ter realmente isso nas nossas mãos, né? Esse controle das nossas mãos. E aí a gente às vezes acaba até confundindo com organização, com planejamento, esse controle dessas ações. Porém, uma coisa que eu comecei a refletir nisso, né? E talvez eu não esteja nem totalmente curado disso, tá? Muito do que eu falo aqui são processos que eu passei, necessariamente eu ainda não me libertei totalmente, né? E esse é um dos exemplos, tá? Esse controle, assim, das ações, muitas vezes, que eu quero ter. E eu tava estudando, refletindo, e eu vi uma reflexão do Douglas Gonçalves, que é um cara que eu acompanho muito, e até de outro pastor também, que eu não me lembro o nome. E se eu não me engano, eu li num livro, na data da gravação desse vídeo, um livro muito bom que se chama Enraizados. Eu não vou saber falar o nome do autor, mas eu vou deixar o link aqui caso você se interesse para adquirir. O livro se chama Enraizados, né? E tanto esse livro quanto o Pastor Douglas, eles fizeram analogias muito interessantes sobre esse ponto do controle, sobre essa questão de querer ter as coisas controladas, querer ter as coisas da nossa maneira, né? Tudo tem que ser do nosso jeito, né? E eles falaram que esse sentimento, essa ação na nossa vida, ele vai revelar um pecado lá do início, lá do começo da criação, que é o pecado de Adão, que está lá em Gênesis 3, né? A serpente vai falar no versículo 5, na verdade ela vai ter uma conversa ali nos primeiros versículos do capítulo 3 com a mulher, com a Eva, e aí no versículo 5 a serpente diz assim, ó: Deus sabe que no dia em que dele comerem, no caso o fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nessa situação específica, a oferta da serpente nessa condição era: Eva, quando você comer esse fruto, tanto você quanto Adão, vocês vão conhecer, né, o bem e o mal, vocês vão poder fazer a escolha de vocês poderão fazer as decisões que vocês querem. Então a oferta da serpente era oferecer o controle que em tese eles teriam, mas no fundo esse controle levaria à morte, né, à morte física e talvez até espiritual. E isso do controle é muito, muito louco, porque na nossa natureza pecaminosa, isso já vem, talvez, enraizado em nós, né? De querer ter o controle. Você já conviveu com uma pessoa controladora? No seu trabalho, na sua vida, até mesmo, talvez até na igreja, né? Aquele líder controlador, aquele chefe no trabalho controlador, ou aquele namorado, aquela namorada que quer controlar tudo que você faz. É uma das piores coisas que você pode conviver e ter. Imagina você se olhar
e se enxergar sendo essa pessoa, né? E esse sentido de controle, ele dá essa falsa sensação de liberdade que a gente precisa ter, de liberdade para fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, aquilo que a gente acha que deve ser feito, quando eu quiser, na hora que eu quiser, com as pessoas que eu quiser. Só que a gente se esquece que toda essa ação de liberdade, ela vai ter uma consequência. E toda ação de independência que a gente quer ter de Deus, ele se torna um orgulho. E esse orgulho, ele vai nos afastar, porque ele vai gerar pecado atrás de pecado. Quando eu sou controlador, eu vou me tornar orgulhoso. Quando eu sou orgulhoso, eu não quero mais ser dependente de Deus. Quando eu não quero ser dependente de Deus, eu começo a negligenciar as coisas. E isso vai virando uma bola de neve até que a gente se afasta de Deus, né? E que coisa ruim é viver com uma pessoa controladora. Só que é muito interessante quando a gente pega a Bíblia e a gente vê esses exemplos bons na vida de Jesus, né? E eu vou ler aqui a oração do Pai Nosso, versículo 10 de Mateus 6. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, que é Jesus, claro, ele se destituiu de sua glória aqui nessa terra, mas Jesus, que é Jesus, ele orou ao Pai: Senhor, seja feita a tua vontade. No Getsemane, nos momentos finais de Jesus, antes da crucificação, em Mateus 26, 42, diz assim: e retirou-se outra vez para orar. Ele orou assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha que exemplo rico e precioso de Jesus, sabe? Jesus, ele poderia ter feito a escolha que ele quisesse fazer, mas ele colocou isso e entregou nas mãos do Pai. O próprio Douglas Gonçalves, novamente, eu cito ele praticamente toda vez aqui, em um dos vídeos ele falou que quando a gente entrega o controle para Deus, é um sinal de que a gente está buscando santidade. E quando a gente retém esse controle para nós, esse controle da nossa vida, é como se a gente andasse no caminho contrário à santidade, né? Então, abrir mão desse controle da nossa vida, abrir mão desse controle, é um processo de confiança, né? Que muitas vezes a gente, não sei por qual motivo, a gente não consegue ter em Deus. Então, quando a situação é um pouco mais difícil, a gente fica ali quebrando a cabeça para tentar resolver, sendo que, muitas vezes, Jesus quer conduzir. E no livro que eu estava lendo, o livro Enraizados, que eu vou deixar aqui na descrição, ele tá contando ali uma história e ele fala, né, que essa questão do controle, ele não queria abrir mão do jeito metódico que ele estava sendo, e quando Jesus, em algumas situações, ele vai relatar no livro que Jesus estava falando com ele, sabe? Jesus estava falando: espera aqui, não é dessa forma. E aí no final, depois de tudo ter dado errado para ele vai entender que Deus estava simplesmente pedindo as ações, pedindo o controle da situação. E aí eu me pego muito, né, nisso, desse processo de confiança. No começo do ano eu orei: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Me ensina, Senhor, a confiar em Ti. Eu quero confiar em Ti desse ano em diante. Só que essas ações de querer ter o controle, de querer ter as respostas a todo momento, de querer... você está fazendo uma coisa e isso tem que funcionar, isso tem que cooperar para aquilo que você está fazendo. Cara, isso é tão prejudicial, isso é tão danoso, que nos impede muitas vezes de prosseguir naquilo que a gente começou. E aí ele deu o exemplo do chamado dele, né? Ele falou que Deus o chamou para ser pastor de jovens, pregador de jovens. E ele queria a todo momento acelerar isso, né? Então, numa convocação de pastores, o pastor titular dele chamou outra pessoa no lugar e ele começou aqui a resmungar, a reclamar e se achar melhor que a outra pessoa. E quando foi lá na frente,
onde Deus o preparou para aquilo que ele tinha que fazer. Ele entendeu que não dependia propriamente somente dele, né? Ele precisava sim fazer a parte dele, mas era Jesus que ia levar e conduzi-lo para onde ele tinha que ir. E aí uma coisa que eu escrevi aqui que foi a respeito do que o Douglas Gonçalves disse, né? Só lendo a frase aqui para não deixar passar em branco. Abrir mão do controle é reconhecer que somos dependentes de Deus. Mostrar que nós não temos condições de guiar a vida que julgamos ser nossa. E aí, como o Douglas Gonçalves disse, entregar o controle para Deus é querer viver em santidade. O meu desejo e a minha oração para a minha vida, eu oro também pela sua vida, é que a gente largue esse controle da nossa vida. A gente larga esse controle da nossa mão, sabe? De querer fazer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Porque uma coisa que Deus falou comigo, tá? Toda vez... isso aqui eu vou ler, porque senão eu vou me perder, mas eu vou ler. Toda vez que eu jogo um jogo, ou seja ele da minha vida, ou seja das minhas decisões, cada vez que eu jogo, que eu estou com esse controle na mão, tudo se torna mais difícil. Mas quando eu entrego o controle para Deus, eu sei que Deus está no controle, mesmo que a dificuldade do jogo aumente, mesmo que a dificuldade da prova, do nível aumente, eu sei que a minha vitória no final vai ser certa. Então a gente precisa entender isso, e eu tô nesse processo ainda de confiar totalmente em Deus, entregar a direção da minha vida, porque eu sei que Deus tem coisas grandiosas para nós, sabe? São promessas que Deus deixa na Bíblia, só que muitas vezes a gente é orgulhoso demais, a gente olha para coisas erradas, sabe? Coisas diversas, e a gente esquece daquilo que Deus planejou para nós. Então, se Deus te chamou para algo, se prepare, mas não tente apressar Deus. Deus é muito calmo, Deus é muito tranquilo. Ele tem o poder da vida e da morte, ele tem o poder de fazer todas as coisas. E muitas vezes a gente quer pressionar Deus, colocar ele na parede para que ele faça a nossa vontade. E as coisas não funcionam assim. E eu tive que entender isso da maneira difícil. Mas entregue o controle. Se você sente que você é uma pessoa controladora no seu dia a dia, ou que talvez você esteja empurrando Deus na parede, entregue o controle da sua vida para Ele, mesmo sendo difícil. Peça ajuda, mas queira viver em santidade, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma observação, alguma dúvida, comente aqui embaixo, vai estar aqui nos comentários. Aqui nos comentários também, aqui na descrição, tem outros links caso você queira se conectar melhor com a gente. Deixa o seu like, vai ser muito importante. Se inscreve aqui no nosso canal, aqui, ó. A gente, na data atual desse vídeo, a gente ainda não bateu os 100 inscritos. Mas eu acredito muito aí que futuramente a gente alcance essa meta, tá bom? Deus abençoe e lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente.